Salomão, um nome que atravessou milênios como sinônimo de sabedoria, riqueza e glória. Reis o visitavam de terras distantes. Nações se curvavam diante de sua inteligência. A Bíblia afirma que nunca houve, nem jamais haverá, alguém como ele. E ainda assim, sua história termina de forma trágica, silenciosa e profundamente espiritual. Como o homem mais sábio que já viveu, terminou seus dias adorando ídolos. Como alguém que recebeu revelações diretas de Deus se perdeu no próprio sucesso. E, acima de tudo, o que essa história diz sobre nós? Esta não é apenas a história de um rei antigo. É um alerta eterno sobre o coração humano. Vamos começar do início. Salomão era filho de Davi, o maior rei de Israel até então. Davi conquistou territórios, venceu inimigos, unificou o reino. Mas foi Salomão quem herdou o trono em um momento decisivo. Israel estava em paz. As guerras haviam cessado. O cenário era perfeito para crescimento, prosperidade e construção. Salomão assume o reinado jovem, inexperiente, cercado por expectativas gigantescas. Ele sabia que governar aquele povo não seria simples. E então acontece algo extraordinário. Deus aparece a Salomão em sonho e lhe faz uma pergunta que ecoa até hoje. Peça-me o que quiseres e eu te darei. Pense por um instante. Riquezas? Vida longa? Vitória sobre inimigos? Salomão pede sabedoria, não para benefício próprio, mas para governar bem o povo de Deus. Essa atitude agrada profundamente ao Senhor. E Deus responde com uma promessa que mudaria a história. Eis que te dou um coração sábio e entendido, como nunca houve antes de ti, nem depois de ti, se levantará alguém semelhante. Mas Deus vai além. Ele acrescenta riquezas, honra e glória, como nenhum rei jamais teve. A ascensão de Salomão é meteórica. Sua sabedoria se torna lendária. Ele julga causas impossíveis, resolve conflitos com discernimento sobrenatural, escreve provérbios, cânticos, reflexões profundas sobre a vida. O famoso julgamento das duas mulheres e o bebê revela sua inteligência divina. A rainha de Sabá viaja longas distâncias apenas para ouvi-lo falar. E ao chegar, ela declara: Não me contaram nem a metade. Salomão constrói o templo do Senhor em Jerusalém, uma obra magnífica, o lugar onde a presença de Deus se manifesta de forma poderosa. Na inauguração do templo, Salomão ora. Uma oração profunda, humilde, cheia de temor. Ele reconhece que Deus é maior que os céus. Pede perdão para o povo. Pede que o Senhor ouça as orações feitas naquele lugar. A glória de Deus enche o templo. Tudo parece perfeito. Sabedoria, riqueza, poder, fé. Mas é exatamente aqui que a história começa a mudar. De forma lenta, quase imperceptível. A Bíblia diz que Salomão amou muitas mulheres estrangeiras. E não eram poucas. 700 esposas, 300 concubinas, mulheres de povos que não adoravam o Deus de Israel. Mulheres com outros deuses, outros costumes, outras crenças. E Deus havia sido claro desde o início. O rei não deveria multiplicar esposas, para que seu coração não se desviasse. Mas Salomão ignorou o aviso. No início, talvez parecesse inofensivo. Afinal, ele era sábio.
sabia o que estava fazendo, ou achava que sabia. O problema nunca foi apenas o número de mulheres. O problema foi o efeito silencioso que elas tiveram sobre seu coração. A Bíblia afirma algo assustador. Quando Salomão já era velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. Perceba isso. Não foi na juventude. Não foi no início do reinado. Foi quando ele já tinha conquistado tudo. Quando já era respeitado. Quando já tinha experiência. Quando já tinha história com Deus. É aí que a queda começa. Salomão começa a tolerar o que antes jamais aceitaria. Constrói altares para deuses estrangeiros. Permite cultos pagãos. Oferece sacrifícios que não agradavam ao Senhor. O homem que construiu o templo do Deus vivo, agora constrói santuários para ídolos. E o mais grave, a Bíblia diz que seu coração já não era totalmente do Senhor, como fora o coração de Davi. Salomão não abandonou Deus de uma vez. Ele apenas o colocou ao lado de outros deuses. E essa é uma das armadilhas mais perigosas da vida espiritual. Não é negar Deus, é dividir o coração. Deus não aceita ser apenas mais uma prioridade. Ele não divide adoração. A sabedoria de Salomão permaneceu, mas sua obediência se perdeu. E aqui surge uma verdade desconfortável. É possível ser extremamente sábio e ainda assim desobediente. É possível conhecer profundamente a palavra e ignorá-la na prática. É possível falar sobre Deus e não viver para Deus. O Senhor, então, se ira contra Salomão, não por ignorância, mas porque ele sabia exatamente o que estava fazendo. Deus aparece novamente e anuncia consequências. O reino seria dividido após sua morte. A glória não permaneceria intacta. O legado seria quebrado. Salomão termina seus dias distante da presença que um dia foi tão próxima. E é aqui que surge outro ponto intrigante. Salomão escreve o livro de Eclesiastes, provavelmente no final da vida. Um livro melancólico, reflexivo, quase triste. Vaidade de vaidades. Tudo é vaidade. Riqueza não satisfez. Prazer não preencheu. Sabedoria, sozinha, não trouxe paz. Ele experimentou tudo. E no fim, concluiu que sem Deus, tudo é vazio. A história de Salomão não termina com uma queda escandalosa. Não há um grande julgamento público. Não há um colapso imediato. Ela termina com um alerta silencioso. Um homem que teve tudo, mas perdeu o essencial. E agora vem a pergunta mais importante. Por que essa história continua tão atual? Porque muitos começam como Salomão, com humildade, dependência de Deus, coração ensinável, mas à medida que crescem, que prosperam, que conquistam, começam a confiar mais em si mesmos do que em Deus. Trocam devoção por conveniência, obediência por conforto, intimidade por status. Salomão nos ensina que o maior perigo não é a falta, é o excesso. Excesso de sucesso, excesso de reconhecimento, excesso de autoconfiança. A sabedoria que não é sustentada pela obediência se torna apenas conhecimento vazio. E o coração humano, quando não é vigiado, se desvia lentamente. A pergunta final não é apenas sobre Salomão, é sobre nós. O que tem ocupado o lugar de Deus em nosso coração? O que temos tolerado, mesmo sabendo que não agrada ao Senhor? Em que momento começamos a negociar princípios em nome do sucesso?
A história de Salomão não é para condenar, é para despertar, porque o mesmo Deus que deu sabedoria também oferece arrependimento. E a maior lição deixada por Salomão talvez seja esta: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Sabedoria sem temor leva à queda. Sucesso sem Deus leva ao vazio. Mas um coração fiel, esse permanece de pé até o fim.